alunos! Hoje o assunto é o núcleo da célula e veremos então qual a sua importância na célula e, consequentemente, para todos os seres vivos. Lembram-se dos organismos eucariontes? Aqueles que têm uma organização celular com membrana, citoplasma e núcleo? Então, nesses organismos, o núcleo é geralmente central e tem uma função primordial de controlar o metabolismo e a divisão da célula. É a partir dele que ocorrem todas as reações da célula. Quanto ao número de núcleo, as células podem se classificar em mononucleadas, com apenas um núcleo, binucleadas, com 2 núcleos, multinucleadas, com muitos núcleos, e anucleadas, sem núcleo. O núcleo é constituído por um envoltório nuclear, a carioteca, uma massa fluida, o nucleoplasma ou cariolinfa, uma organela arredondada, o nucleolo, e finalmente a cromatina, que nada mais é que uma longa molécula de DNA quando a célula não está em divisão. Uma das grandes funções do núcleo é conter os ácidos nucleicos, especialmente o DNA na forma de cromossomos, grandes filamentos enovelados quando a célula está em divisão, e que são responsáveis por todas as nossas características morfofisiológicas, mentais e até comportamentais. DNA e RNA. Vamos lembrá-los de que os ácidos nucleicos são DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico. O DNA é uma fita em hélice dupla que traz uma série de informações que serão copiadas pelo RNA. Podemos dizer que o DNA realmente é o mentor de tudo que devemos carregar como característica. Dizemos que é o arquiteto. Faz o projeto e aciona o RNA, o ácido ribonucleico, que por sua vez é o pedreiro, pois organiza os tijolinhos, que são os aminoácidos, na construção dessas características, proteínas, num processo chamado de síntese proteica. Ambos andam juntos, completando um ao outro, mas um não faz a função do outro. Vamos falar dos cromossomos. Estes encontram-se no núcleo, visíveis na célula em divisão. Aparecem aos pares e são provenientes da herança genética de nossos pais. Portanto, vindo metade do pai e metade da mãe. Na espécie humana, correspondem a 46 cromossomos ou 23 pares, sendo que o último par corresponde ao cromossomo sexual e é o que determina o sexo do indivíduo. Uma das aplicações mais atuais do DNA é o exame de confirmação de paternidade, por exemplo. Observe no esquema que o filho F1 e F3 pertencem ao casal em estudo, pois carregam genes de ambos na mesma proporção. Já o F2 é de outro pai e F4 é adotado, pois não possui informação genética de nenhum dos pais. O mesmo pode ser feito com sangue de suspeitos por crimes. Os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos, ou seja, uma pentose, um radical fosfato e uma base nitrogenada. O fosfato é igual para ambos os ácidos. A pentose é a desoxirribose para o DNA e a ribose para o RNA. As bases nitrogenadas são timina, adenina, citosina e guanina para o DNA, sendo que o RNA tem todas, menos a timina, trocando por uracila. No encaixe das fitas, há encaixe entre uma timina e adenina, citosina com a guanina. Quando for no RNA, a uracila entra no lugar da timina. Bem, vamos agora entender como o núcleo organiza a produção das proteínas que precisamos. O DNA possui a informação genética através das bases nitrogenadas ao longo de sua cadeia dupla. Esta se abre como um zíper e dá lugar para que um RNA mensageiro faça uma cópia.
de suas informações. A sequência de 3 bases nitrogenadas de RNA mensageiro forma o que chamamos de códon, responsável pela codificação dos aminoácidos, que são unidades que formam as proteínas, lembram-se? Dessa forma, a molécula de RNA mensageiro replica a mensagem do DNA, migra do núcleo para os ribossomos, atravessando os poros da membrana plasmática, e forma um molde para a síntese de proteínas. Como se dá a ativação dos aminoácidos? Enquanto isso, o RNA transportador leva os aminoácidos dispersos no citoplasma, provenientes da digestão, até os ribossomos. Numa das regiões do RNA transportador está o anticódon, que é uma sequência de 3 bases complementares ao códon do RNA mensageiro. Traduzindo, o RNA mensageiro leva um trio de bases que formará um aminoácido. Dependendo da informação, é escolhido um aminoácido que conseguimos pela dieta e que será trazido pelo RNA transportador para formar uma proteína. Na fase de tradução, a mensagem contida no RNA mensageiro é decodificada, lida, e o ribossomo a utiliza para sintetizar a proteína de acordo com a informação dada. Por exemplo, cada 3 bases, códon, determina um aminoácido e uma sequência deles forma uma proteína. Veja o esquema no slide. Pode ser para a leitura de uma proteína, para um cabelo preto, por exemplo. Temos então uma fita inicial de DNA, a transcrição com as bases do RNA e a tradução dessas mesmas bases pelo RNA. Bem, terminada a nossa discussão, vamos ver se entendemos o que vimos. Exercício 1. Como você define um gene e qual a sua relação com um peptídeo? Resposta. Se considerarmos que o gene está ao longo do DNA, ou seja, as informações genéticas são pedacinhos da fita de DNA, uma vez codificados os aminoácidos, estes formam primeiros peptídeos, que são pedaços de proteínas. Vamos ao exercício 2. Em relação à síntese proteica, é errado afirmar que: letra A. Uma das fitas do DNA é transcrita, formando-se uma molécula de RNA mensageiro. B. A tradução da fita do RNA mensageiro é feita nos ribossomos. C. Os ribossomos originam-se do nucleolo. D. Cada RNA mensageiro codifica uma cadeia polipeptídica. O RNA transportador tem como função levar as proteínas produzidas no núcleo para o citoplasma. Resposta correta, letra E. O RNA transportador tem como função levar as proteínas produzidas no núcleo para o citoplasma. Bem, meus alunos, finalizamos mais uma discussão sobre o núcleo e as suas funções. Espero que tenham entendido e gostado. Até a próxima aula.